Olá, meu amado, minha amada. Estamos aqui mais uma vez pelo canal do YouTube da Arquidiocese de Sorocaba para dar andamento ao estudo da carta aos Romanos nesse momento de confinamento que a gente não pode estar juntos na igreja, reunidos ou em formação. Então, a pregação de Sorocaba decidiu fazer essa formação para dar um alimento mais sólido para aqueles que não podem sair e estar em formação. A mim coube falar sobre o Espírito Santo na carta aos Romanos. Então vamos passear um pouco sobre essa carta para ver o que essa carta nos revela a respeito do Espírito Santo. Nós iniciamos essa formação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Amarildo Ruivo, sou casado, tenho 2 filhos, casado com a Sandra, 2 filhos, a Daniela e o Gregory. Pertenço à equipe de formadores da pregação da Arquidiocese. Como eu disse antes, a mim coube falar um pouco sobre o Espírito Santo dentro da carta aos Romanos. Não vou esgotar aqui, nós temos apenas 30 minutos para poder falar, mas eu vou tentar, pelo menos um pouco, dar um pouco de fome a vocês que estão nos ouvindo, que vão assistir esse vídeo. Vou dar um pouquinho de sede para buscar mais. É só o pontapé inicial. Bom, para começar, eu gostaria de falar para vocês a respeito da ação do Espírito Santo no coração do homem para revelar a ele que ele já é um justificado. E depois falarei para vocês a respeito desse Espírito Santo trabalhando nos nossos corações de modo a nos transformar ou regenerar a nossa imagem e semelhança perdida no paraíso. E depois falarei, para terminar, sobre a nossa colaboração com a nossa parte, para que a gente possa deixar cada vez mais ser transformado pelo Espírito Santo. Amém? Então, iniciando com vocês, eu gostaria de começar com vocês no capítulo 12. É quase que o coração dessa palavra. Embora ela vai falar muitas outras coisas a respeito da salvação e justificação, fé e obras da lei, mas é no capítulo 12 que ele diz assim: eu vos exorto, versículo 1, eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom e o que lhe agrada e o que é perfeito. Por que eu comecei por esse capítulo e esses versículos? Porque, amados, aquilo que Jesus fez na cruz por nós, a obra que foi concluída na cruz por Jesus, o Filho de Deus, é a nossa justificação. É mérito somente dele, não nosso. Amém? Mas essa mesma justificação, esse mesmo sacrifício, embora eu saiba, embora eu tenha lido, agora, pelo derramamento do Espírito Santo, segundo a carta aos Romanos, esse sacrifício é comunicado ao meu coração. Eu não só ouvi falar, eu não só li, mas agora, pelo Espírito Santo, eu tenho uma experiência pessoal com a justificação feita por mim, alcançada para mim, por Jesus Cristo na cruz. O trabalho do Espírito Santo, segundo a carta aos Romanos, é nos trazer a fé, que é o dom que ele traz, é um dom que ele traz,
para que nós creiamos. No capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: justificados, pois, pela fé que temos a paz em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso à graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de um dia possuir a glória de Deus. Não só isso, mas gloriamos até nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência aprova a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não nos engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, o trabalho do Espírito Santo é nos encher cada vez mais da presença dele. Ele é a nova lei, a lei do Espírito. Segundo Paulo diz assim, a lei do Espírito Santo, ela produz algo em mim. Primeiro, o dom da fé. Primeiro, para mim ser justificado e salvo, eu tenho que crer que Jesus morreu por mim na cruz. No capítulo 10, versículo 9, portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em seu coração crerdes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vocês entenderam? Eu preciso do Espírito Santo para crer, porque é Ele que é o dom da fé. Ele me traz o dom da fé. Todo aquele que deixa o Espírito Santo trabalhar em seu coração recebe a nova lei. Não mais numa tábua, segundo a lei mosaica, mas agora no seu coração. A obra do Espírito Santo é cada vez mais esclarecendo para você e dando entendimento sobre os mandamentos de Deus. Nenhum dos mandamentos foram revogados, todos eles estão aí e ainda são vigentes na nossa igreja. Porém, com o Espírito Santo trabalhando em mim, eu consigo amar essas obras, amar essa lei e viver. É Ele que me capacita. São Paulo também diz na carta aos Romanos que, pelo Espírito Santo, eu posso clamar Abba, Pai. Capítulo 8, versículo 15. No título do capítulo 8 está escrito assim, o Espírito da vida. Amém? O Espírito da vida. Versículo 8 está escrito assim, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto para o pecado, mas o Espírito vive pela justiça. Qual é a justiça? Que Jesus morreu por nós. O Espírito da vida. Quanto mais cheio do Espírito Santo, e essa obra começa em Pentecostes, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais a imagem e semelhança de Deus eu vou tendo. Eu vou deixando Ele trabalhar em mim, eu vou deixando Ele falar o meu coração, eu vou sendo dócil à ação do Espírito Santo e Ele vai me transformando. Lembra do capítulo 12? Transformai-vos pela renovação do vosso espírito. A palavra trans aqui quer dizer ir para além. O Espírito Santo nos leva além da forma desse mundo e nos coloca em outra forma. Que forma é essa? A forma de Cristo. Porque o trabalho do Espírito Santo é nos formar num novo Cristo. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu estou, mais a imagem e semelhança dele eu tenho, mais eu me revisto dele. Vocês entenderam? São Paulo diz assim, despojai-vos do homem velho e revesti-vos de Cristo. Essa é para nós como se fosse o começo, a entrada daquilo que o Espírito Santo começa a fazer em nós a partir do momento que eu vou dizendo sim, Espírito Santo. Eis aqui o servo, eis aqui a serva de Deus.
Meu irmão, minha irmã, a obra espiritual feita na nossa alma, ela começa a transbordar para fora. É por isso que muitas vezes o batizado no Espírito Santo, ele modifica o seu linguajar, ele vai mudando o jeito de se vestir, tanto as meninas como os meninos. Ele vai mudando a nossa cultura, que antes era de morte, de palavrões, de brigas. Ele vai aos poucos amolecendo o nosso coração e nos transformando para uma outra cultura, agora a cultura divina, para os frutos do Espírito Santo que diz São Paulo. Ele continua dizendo, portanto, irmãos, no versículo 12, se somos devedores, portanto, irmãos, não somos devedores da carne para que vivamos segundo a carne. Nós somos devedores agora de Cristo. Foi Ele que nos comprou a preço de seu sangue na cruz e nos justificou. De fato, se viver de segundo a carne, é a vez de morrer, mas se pelo Espírito mortificado para as obras da carne vivereis, pois todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é conduzido pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí vem o versículo 15. Porquanto não recebemos um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebemos um espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho. Lembra que eu falei desde o começo? Aquilo que aconteceu na cruz, no Calvário. O Espírito dá testemunho ao meu espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros. E se herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Amados, quando Paulo escreve essa carta, o Espírito Santo o inspira a revelar tão grande salvação para nós, pecadores. Não justificado por nenhuma lei, porque os gentios para quem ele escreve, embora ele escreve para a igreja toda de Roma, mas boa parte dela era de cristãos vindo de pagões ou gentios. Então, quando ele escreve essa carta, a intenção dele é revelar tão grande Salvador quando ainda éramos pecadores. Nós éramos devedores da lei, nós éramos devedores porque o salário do pecado é a morte, mas pela salvação de Jesus na cruz, sem mérito nosso, sem obras nossas, sem esforço nosso, mas somente do amor dele brotou essa salvação. O Espírito Santo é o que nos comunica essa salvação. É pela presença dele em nosso coração que nós sentimos a salvação em nossa carne. Nós somos comprados a preço de sangue. Agora nós somos resgatados cada dia. Nós somos transformados. E esse Espírito em nós não é um espírito de timidez, mas é um espírito que tem a fortaleza e nos faz gritar: Abba, Pai. É Ele que nos comunica o quanto somos filhos desse Deus amoroso. Sem Ele, não tem como. Todo mundo está justificado pela cruz, pelo sacrifício da cruz. Mas salvo é só aquele que confessa, só aquele que crê de coração. Amém? Vocês estão entendendo? Você recebeu um Espírito que te faz clamar, Abba, Pai. Versículo 28 diz assim, 26. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir e nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Ele não só nos faz clamar, Abba, Pai, como intercede por nós, segundo a vontade de Deus, porque nós não sabemos pedir. Quando a gente faz oração, quando a gente dobra o joelho, a gente pede do nosso jeito, mas quando a gente se rende à ação do Espírito Santo, é Ele que ora em nós.
E nós recebemos aquilo que nós precisamos. Meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a tão grande salvação. Segundo a carta aos Romanos, a obra do Espírito Santo é nos elevar, é nos regenerar à imagem e semelhança de Deus perdida lá no paraíso. É Paulo que fala na carta aos Romanos: por um só homem nós perdemos essa figura de Deus, essa imagem e semelhança de Deus, quando nós cometemos o pecado original. Embora nós não tenhamos dolo nessa culpa, nesse pecado, mas nós recebemos ela como herança em Adão. É através de Jesus Cristo e pelo derramamento do Espírito Santo que a nossa imagem e semelhança vai sendo regenerada. Por isso diz o Catecismo da Igreja Católica no Credo: desceu à mansão dos mortos. Porque até mesmo aqueles que morreram sem conhecer Jesus deviam ouvir a boa nova. E eles também fazerem opção. Isso é dogma de fé. Desceu à mansão dos mortos. 3 dias ali pregando o Evangelho, como diz a palavra, a região da escuridão viu uma grande luz. Ali a morte perde o seu sentido quando todos eles, aqueles que morreram antes de Cristo, desde lá do primeiro até o último que viveu antes de Cristo, também ouviram a boa nova. Isso é mistério. E o Espírito Santo vai nos revelando também isso. Portanto, ele está dizendo ao nosso coração: vá para além da forma desse mundo. O mundo tem uma forma. O mundo tem um espírito que nos leva para as coisas do mundo. E a nossa tendência antes do Espírito Santo é ir para essas coisas. Mas graças sejam dadas a nosso Deus por meio de Jesus Cristo crucificado. Como dizia São Paulo, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para nós que nos salvamos é sabedoria, é força, é poder para a salvação. Louvado seja Deus. Ir para além da forma desse mundo é deixar para trás todo o homem velho, mas não mais com nossas forças, mas agora deixando o Espírito Santo nos encher, nos deixar pleno cada vez mais. E toda vez que precisamos, e toda vez que nós somos dóceis a esse Espírito Santo, mais ele vai nos santificar e nos formar em Cristo. Amém? A missão do Espírito Santo é nos revelar esse Jesus, nos transfigurar nesse Jesus, para que assim sejamos agradáveis a Deus. Quando Deus nos vê, não nos vê mais, mas vê o Filho amado dele. Sim, eu, o Filho amado, não mais uma criatura. São Paulo dizia: não vivo, mas é Cristo que vive em mim. Viver é Cristo, morrer é lucro. Irmãos, quando nós chegarmos nesse estágio de unção do Espírito Santo, aí sim nós chegamos a conhecer quem é Cristo de verdade. O Espírito Santo derramado sobre nós nos traz arrependimento. Vocês estão me entendendo? Ele me faz arrepender dos pequeninos pecados. No primeiro momento, um remorso por ter feito errado. No segundo momento, aquela confiança: Deus é Pai e me perdoa. Com essa confiança, a gente corre ao confessionário. Aí eu entro na segunda parte, na terceira parte já. Na segunda parte, a primeira parte eu falei para vocês a respeito do dom da fé e o que eu devo fazer para ser salvo. Até a segunda parte eu falei da ação do Espírito Santo para que eu possa ter a fé, para que eu possa confessar, para que eu possa gritar Abba Pai e Ele agir para me transformar, para me levar além da forma desse mundo e me formar em Cristo.
Amém? Agora eu falo para vocês da minha atitude. Não é porque eu tenho o Espírito Santo, não é porque ele me foi comunicado, porque eu sei que Jesus me salva, porque, mesmo eu sendo pecador, que eu vou cruzar os meus braços e deixar ele fazer. Não, irmãos, isso é tentar a Deus. Isso é tentar a Deus. Eu sei que Deus me ama e sei que Deus quer a minha salvação, tanto que me deu o seu Filho único para a salvação e justificação. Mas eu cruzar os meus braços achando que porque já estou salvo, porque já sou justificado, não preciso fazer mais nada, é o meu grande erro, é tentar a Deus. Amém? Então eu preciso dar a minha cooperação com esse Espírito Santo. O capítulo 12, quando ele fala ir para além, transformar, ir para além da forma desse mundo e renovar o meu espírito para discernir, para escolher o que é bom, aí que está a minha parte. Eu não vou fazer obras de caridade, eu não vou buscar a santidade, eu não vou ao confessionário e nem a nenhum outro sacramento porque eu quero ser salvo. Não, isso são obras. Eu não vou viver os mandamentos, embora eles são importantes, e tudo que eu falei, sacramentos, obras, são importantes. Eu não vou fazer isso e vivenciar isso porque eu quero ser salvo. Não. Eu vou fazer tudo isso porque eu já sou salvo. Portanto, isso se torna uma consequência da minha fé. Amém? Vocês estão entendendo? É o Espírito Santo derramado em meu coração que me faz clamar a Pai, me dá esse amor, piedade, que é filial, me faz amar as coisas de Deus, são dons de santidade, me faz dar sabor pela obra de Deus, não porque eu quero ser salvo, mas porque eu sou salvo, o Espírito Santo derramado em mim vai me levando a amar as coisas de Deus, a frequência ao confessionário, a comunhão, aos sacramentos, sacramento do matrimônio, do batismo, do crisma, amar a igreja, ajudar os irmãos que estão em dificuldade, parar de fazer fofoca. É tudo isso que São Paulo vai falando. Ele diz assim, caridade fraternal, que vossa caridade não seja fingida, que vossa caridade não seja fingida, não é aquela caridade porque eu sou melhor que os outros, mas é porque os outros são melhores do que eu. Como ele dizia na carta aos Filipenses, capítulo 2. Nada façais por espírito de partido, mas antes considerai as obras dos outros maiores que as tuas. Vocês entenderam? A nossa caridade tem que superar a caridade do mundo. É porque eu sou salvo, é porque eu sinto esse Espírito Santo agindo dentro de mim, eu vou colaborar com ele fazendo as obras da fé, não da lei, mas da fé. Ele continua, submissão às autoridades, precisamos ser submissos às autoridades, senão há anarquia. Nós não somos submissos porque nós somos obrigados, não, nós somos submissos porque o nosso Deus nos salvou. Embora a gente não seja da terra, embora a gente não viva mais para o sistema desse mundo, mas nós estamos nele e precisamos dele. Então nós cumprimos a justiça de Deus como quando nós cumprimos todas as leis que nos são impostas. Aquelas que são imorais, essas nós devemos lutar em oração com Deus para que seja mudada. O nosso trabalho é não deixar essas coisas vencerem nosso coração. Amém? Nós somos contra aborto, nós somos contra adultério, nós somos contra roubo, corrupção, nós somos a favor de pagar imposto. Por quê? Porque o Espírito Santo vive e age em mim. Nós devemos amar os irmãos mutuamente. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco. Isso é muito importante, amados. Nós devemos vigiar sobre a nossa pureza, nada de libidinosidade, de fornicação, de adultério. A nossa vida tem que estar na mão do Espírito Santo para ele ir amoldando. Mas eu tenho que sair da minha comodidade, eu tenho que dar o meu primeiro passo para que essa obra aconteça de verdade. Evitar escândalos e aos fracos,
não tratar os outros como se tivesse a mesma fé tua. É isso que nós temos que fazer. Eu tenho uma fé, se ela é amadurecida, eu não posso fazer com que os outros queiram, viva a fé que eu tenho. O meu trabalho é viver a fé e pela fé demonstrar o meu amor a Cristo, através dos irmãos. Condescendência mútua. Nós não somos os fortes, nós que somos os fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agir a nosso modo. Nós temos que suportar os irmãos que não têm a fé que a gente tem e não expulsá-los da igreja com a nossa grande sabedoria, porque diante de Deus a nossa sabedoria ainda não é nada. Quem pensa que sabe alguma coisa é aí que não sabe nada. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo vai trabalhando também na nossa humildade. Quanto mais eu sei de Deus, quanto mais eu estou na forma de Cristo, mais humilde eu tenho que ser. Carta aos Filipenses. Ele, sendo de condição divina, não se prevaleceu a ela, mas se aniquilou a ponto de se ficar igual aos homens, em tudo, menos no pecado. Se humilhou mais ainda, se entregando a uma morte e morte de cruz. Humilhação para Deus, o humilde para Deus, ele alcança uma multidão de favores, porque quando Deus olha para aquele que sabe muito e mesmo assim age com humildade, ele entende que ali está um filho que conhece muito bem a salvação. Amém? Para tudo isso, o Espírito Santo é um gatilho para o Espírito Santo para cada vez mais a lei, os 10 mandamentos, as normas, o sabor, sendo fortalecido no seu coração de carne. Amados, também traz os carismas, a oração em línguas, o dom de evangelizar, de fazer missões, de presidir, de ser doutor, os carismas extraordinários, cura, profecia, milagres, todos esses dons vão sendo derramados. Paulo também trata disso na carta aos Romanos. Vocês acham isso facinho nas cartas aos Romanos, lendo toda ela. Amado irmão, amada irmã, eu espero ter contribuído um pouco sobre o Espírito Santo na carta aos Romanos. O que eu disse aqui nesse pequeno tempo não esgota tudo aquilo que quis dizer, o que ela quer transmitir para nós. Isso é só um pontapé para que você tenha sede, fome de busca. Procure livros. Depois, vocês podem mandar perguntas, a gente vai estar respondendo também. Vocês podem enviar também suas opiniões para que a gente possa trabalhar juntos, humildemente. Não é um tratado teológico que eu fiz aqui, mas sim uma explanação do pouco que eu pude fazer nesse tempo. Então, desde já eu agradeço você por estar disponível nesse momento. Não sei se é de dia, de tarde ou de noite, mas Deus abençoe você. Até a próxima formação. Muito obrigado por permitir estar em sua casa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.